Olá, congressistas. Eu me chamo Francirley. É um prazer muito grande estar aqui com vocês, né, poder compartilhar um pouco do tema aí, né, planejamento de manutenção, né. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer aí os organizadores, né, que me fizeram um convite para falar desse tema aí tão pertinente aí para o ramo ferroviário, né. Compartilhar minha tela aqui com vocês. Bom, como eu disse, né, me chamo Francirley. Aqui no próximo slide nós temos uma breve apresentação aqui, né? Atualmente sou especialista aí na área de engenharia de contabilidade, né? Tenho aí uma carreira aí, né, onde pude me profissionalizar, né, na área de gestão de ativos operacionais, planejamento e controle de manutenção, passando aí por empresas, né, sistemas aí metroviários, ferroviários e também aí na área de commodities, né? De certa forma tem um link ali, né, com os portos, enfim. Sou técnico em eletrotécnica, né, engenheiro de produção. Também tive a oportunidade de me especializar ali em gestão de projetos, fazendo um MBA. E atualmente faço também um mestrado, né, em engenharia de produção, aí com foco em gestão industrial. Bom, antes de qualquer coisa, né, eu queria passar com vocês aqui os assuntos, né, que nós vamos tratar, os conceitos de manutenção, os tipos, né, de manutenção. Nós vamos dar uma passada rápida aí nesses conceitos também, dos tipos, cadeia de valor da manutenção. Vamos falar um pouquinho sobre PCM, né, planejamento e controle de manutenção, indicadores de manutenção, fator aí de sucesso, né, do PCM, os principais fatores, né, estoque de manutenção, e em seguida vamos concluir aí, né, a apresentação. Eu queria deixar aqui algumas considerações, né, iniciais, antes da gente entrar propriamente no tema, né, planejamento de manutenção. São algumas considerações que eu considero importantes antes da gente entrar a fundo, né, ou tecnicamente nessa área. A gente precisa lembrar uma coisa, e o primeiro ponto aqui é que a empresa existe para atender uma demanda, né? Nosso trabalho precisa gerar em torno disso, né? A empresa, ela está ali para atender uma demanda, e essa demanda, né, que a empresa atende, né, precisa gerar lucro. Então, o trabalho nessa área, planejamento de manutenção, precisa ter isso em mente, precisa entender que a empresa precisa atender essa demanda e precisa obter lucro. Em segundo lugar, ali, o planejamento de manutenção, né, ele precisa ser integrado ao planejamento estratégico da empresa. Todas as empresas, elas têm ali pilares, né, ou objetivos, né? Algumas empresas estabelecem esses objetivos aí ano a ano, outros a cada 5 anos, né? Cada empresa estabelece o seu planejamento integrado dentro de um determinado tempo. Então, é fundamental que essa área de planejamento de manutenção esteja totalmente alinhada ao planejamento estratégico da empresa. Em terceiro lugar, também é importante que o planejamento de manutenção esteja alinhado à política, né, de manutenção, né? No próximo slide a gente vai ver ali algumas evoluções de manutenção, que é importante que a pessoa que ocupa essa cadeira, né, seja coordenador, seja engenheiro, especialista ou planejador de manutenção, precisa ter essa visão, né? Olhar para dentro da empresa e perceber em que ponto ela está, né, para onde ela quer ir. Esse entendimento vai trazer aí bons resultados para uma área de planejamento de manutenção. Em último lugar, ali nas minhas considerações, eu deixei ali uma frase, né, muito conhecida aí pelo criador do sistema Toyota de produção, onde ele diz o seguinte: onde não há padrão, não há melhoria. Então, esse é um ponto muito importante, né? A área de planejamento necessita de padrão,
né, nos seus processos do dia a dia, né, necessita de um bom sistema, ela necessita de um padrão para poder seguir, né, e poder estabelecer ali, né, desenvolver melhorias em cima desses padrões que foram estabelecidos. Então, esse são algumas considerações ali que a gente precisa ter para poder desenvolver um bom trabalho dentro da área de planejamento de manutenção. Bom, e nesse próximo slide nós vemos aqui, né, ainda dentro das considerações, né, algumas evoluções, né, dentro da manutenção ao longo dos anos. Acredito que muitos aqui já conhecem, né, esse slide, né, foram ali as etapas, né, as gerações ali de manutenção. É importante que o planejador de manutenção responsável olhe para dentro da empresa, para a cultura, né, não necessariamente para o que está escrito ou estabelecido, mas olhar para a cultura, né. Às vezes a empresa tem um procedimento escrito, tem boas regras estabelecidas ali, né, dentro do planejamento, mas a cultura acaba destoando do que está escrito. Então, é importante que o planejador de manutenção perceba qual é a real cultura da empresa. Eu já passei por empresas, né, que, não vou citar o nome, mas que tinham procedimentos, né, muito avançados, queriam aí trabalhar dentro de um perfil aí da quarta geração, mas era uma empresa totalmente reativa quando se falava em manutenção, né? A área sempre quis, né, estar um passo à frente do equipamento, né? Ou seja, prevendo todas as probabilidades de falha, mas não havia um alinhamento, né, junto à operação, e quando a falha ocorria, era quando a manutenção realmente era priorizada. Então, existia uma cultura bastante reativa dentro dessa empresa. Então, é importante que a gente olhe para a cultura que, em alguns momentos, podem ser diferentes do que está escrito. Então, perceba isso, né, e trabalhe, né, para que essa cultura, né, mude, né, mostrando ali as vantagens, os ganhos, né, em trabalhar de forma mais planejada. Dessa forma, eu tenho certeza que estando ali, né, esse planejamento de manutenção integrado a todos os pilares da empresa, as políticas de manutenção, o planejamento estratégico, né, entendendo a cultura, né, é importante, eu tenho certeza que essa área vai alcançar aí resultados ainda melhores. Bom, nesse slide, né, a gente começa com uma pergunta, né, por que existe a manutenção? Né? E ali aparece a resposta: porque os itens apresentam defeitos, falham e quebram. Né? Isso é óbvio, né? Se existem defeitos, se falham os equipamentos e se quebram, é necessário ter uma equipe de manutenção para que esses equipamentos voltem aí a operar, né, e a empresa possa seguir aí com seu fluxo produtivo, né? Lembrando lá nas considerações iniciais, né, a empresa existe para atender uma demanda. E essa demanda, uma vez atendida, precisa ser revertida em lucro, né? A empresa precisa ter lucro. E ali embaixo eu coloquei ali dois conceitos, né, do que é manutenção. Em uma primeira definição ali, Ferreira, né, define manutenção como ato ou efeito de manter-se. Então, é importante que a time aí de manutenção, né, saiba o seu papel, né? Ato ou efeito de manter-se. Uma segunda definição que eu trouxe ali da NBR 5462, a NBR define a manutenção como uma combinação de todas as ações técnicas e administrativas, incluindo as de supervisão destinadas a manter ou recolocar um item em estado na qual possa desempenhar uma função requerida. Então, é importante também que o time, né, tenha aí a exata
ciência, né, do que é manutenção, para que elas também possam trabalhar aí num sentido lógico, né, fazendo ali com que tudo aponte, né, para um trabalho que visa, né, manter os ativos, né, em pleno funcionamento, aumentando a disponibilidade, confiabilidade, etc. A gente vai ver esses assuntos aí um pouco à frente. Seguindo aqui, alguns conceitos, né, de manutenção de defeito é qualquer desvio da característica de um item, né, em relação aos requisitos, sendo assim é quando determinado ativo não consegue desempenhar assertivamente sua função desejada, né? Então, esse é um assunto bastante polêmico, né, na manutenção. Nem todas as companhias definem, né, ou separam, né, o defeito da falha, mas as literaturas aí, né, definem, né, esses dois assuntos aí como tendo conceitos diferentes, né? Ali no conceito da falha, a gente vê que é uma perda total da capacidade de produção do equipamento. Então, esses dois conceitos também são muito importantes dentro da área da manutenção. Bom, quando a gente fala, né, de falha, né, quebra, né, ou defeitos, né, a gente vê ali nessa imagem, né, ilustrativa aí, que existe ali, né, abaixo da superfície, né, um grande, uma grande amostragem, ou traduzindo isso para manutenção, né, uma vastos sinais ou sintomas, né, que normalmente o equipamento dá, né, ruídos anormais, alteração de parâmetros, perda de potência, desgaste de peças, folgas, enfim, poderíamos descrever aqui diversos sintomas que os equipamentos, né, ou máquinas normalmente demonstram, né? E lá acima da superfície a gente vê ali uma pequena parte, né, que seria o efeito, né, dessas causas, que seria no caso as quebras, né? Note que a parte de baixo aqui, né, todos esses sintomas, alteração de parâmetros, perda de potência, elas precisam estar sendo consideradas ali dentro do plano, né, de manutenção, né, ou previstas dentro do plano de manutenção. Então, quanto melhor, né, for o meu plano de manutenção, quanto mais itens, né, eu conseguir prever, né, dentro do meu plano de manutenção, para que essas equipes em campo consigam, né, olhar ou cercar de alguma forma, né, esses sintomas, certamente, né, os efeitos ali irão diminuir. Então, essa imagem ilustra muito bem, né, que existem muitas oportunidades dentro do plano de manutenção, né, de tentar ali, né, prever, né, ou antever um provável efeito ali de quebra, né? Então, muita atenção aí nos planos de manutenção. Normalmente esses desvios aí, né, eles acontecem, né, por uma ação inadequada, que essa ação pode estar dentro da especificação, né, do componente da máquina, do equipamento, né, pode estar na compra, né, uma descrição errada, muitas das vezes, né, às vezes uma peça é comprada em outros países, né, então pode ter ali uma certa diferença, né, na tradução, né, algum desvio de tradução, algum desvio de especificação técnica, alguma grandeza, né, métrica ali entre polegada, milímetro, né, isso normalmente pode acontecer. Isso pode acontecer esses desvios na compra ali, né, pode acontecer também uma ação inadequada dentro do projeto, né, o projeto não prever algumas coisas, né, em determinadas localidades, por exemplo, que são mais quentes, né, ou que são mais frias, né, enfim, situações climáticas. Às vezes dentro do projeto também não são previstas, né, oscilações ali monetárias, né, alterações entre o dólar, enfim. É importante que o projeto
consiga prever, né, o máximo possível de riscos, né, que estão ali embutidos, digamos assim, né, nessa demanda, para que não ocorram ações inadequadas, né, aquisições, enfim, que não vão atender a empresa, dado, né, um modo de operação ali do equipamento. Essas ações inadequadas podem estar também dentro da fabricação, né? Por algum motivo, né, um documento foi emitido, né, e aí por um erro de digitação, né, era para ser milímetro, escreveu metro, ou era para ser metro, escreveu milímetro, então acaba sendo fabricado de forma inadequada. Também pode acontecer uma ação inadequada dentro ou no momento ali da fabricação. Também pode acontecer, né, na instalação, na operação, na manutenção também, né? Hoje as empresas têm trabalhado muito a questão ali de checklist, né? Algumas empresas chamam de checklist, outras chamam de lista de tarefas. É importante que essas tarefas estejam bem descritas ali para que não ocorra nenhum desvio de manutenção, nenhuma falta ali de cuidado, né? Para mitigar qualquer ação inadequada. Ou podem estar ali também dentro de uma tomada de decisão, né, que não foi melhor. Então, é importante também que as tomadas de decisão eles sejam bem embasadas dentro da área de manutenção para que não ocorram ali nenhuma ação inadequada, né, e a empresa não deixe de produzir. Bom, aqui ainda eu trouxe 3 conceitos aqui. O primeiro conceito ali eu falo de confiabilidade, né? Se eu citei a norma ali NF-EN 13306, é uma norma francesa, né? Existem outras normas no Brasil também, ou em outros países que definem, né? Mas eu quis trazer aqui a norma francesa, até porque ela define ali de uma forma bem clara e objetiva, e ela trata a confiabilidade como sendo a aptidão de um equipamento a realizar uma função requerida em condições dadas durante um dado intervalo de tempo. Então, é uma definição bem simples, né, que traduz muito bem o que as empresas buscam aí, quando falamos em confiabilidade. Ali no conceito de mantenabilidade, né, também na mesma norma, né, a gente vê que a norma define como em condições dadas de utilização, a aptidão do equipamento a ser mantido ou restabelecido em um estado onde ele possa realizar uma função requerida quando a manutenção é realizada em condições dadas, utilizando os procedimentos e recursos prescritos. Também uma definição bastante interessante aí que essa norma traz para a gente quando se fala em mantenabilidade. E disponibilidade, na aptidão de um equipamento a estar em um estado de realização, né, de uma função requerida em condições dadas em um dado instante ou durante um dado intervalo de tempo, supondo que o fornecimento dos recursos exteriores necessários é assegurado. Então, também aí uma definição muito completa, sucinta, objetiva, né, que traduz aí muito bem esses 3 conceitos aí para quem é da área de manutenção. Bom, aqui ainda dentro dos conceitos ali, né, a confiabilidade ela trata, né, o que poderá acontecer, né, não o que vai acontecer. É importante a gente ter isso em mente, né? Quanto melhor, né, o meu estudo de confiabilidade, né, melhor será a minha previsão do que poderá acontecer. Algumas áreas, né, costumam confundir, né, isso, né, entendendo ali que talvez a área de confiabilidade vai ser aquela área que vai ali acertar tudo, né, que foi previsto, né, mas sabemos que a área de confiabilidade não trabalha sozinha, né, outras variáveis podem acontecer, por isso que os estudos, né, são estatísticos, né, existem vários métodos aí de você
estabelecer a confiabilidade ou ranquear a confiabilidade de seus ativos, né? Mas, de uma forma geral, a confiabilidade trata o que poderá acontecer e não necessariamente o que vai acontecer. Em segundo lugar, é importante saber como a probabilidade de falhas varia em função do tempo, né? Existem estudos aí também que mostram isso para a gente, né? Alguns cálculos, né? Tendo ali essas informações ali em mãos, né? De qual é o comportamento do equipamento, eu tenho certeza que essa previsão aí ajuda, né, a antever muita coisa, até mesmo mudanças de estratégia, de plano de manutenção, uma vez que essa informação está na nossa mão. Então, quanto antes a gente conseguir ali, né, saber a probabilidade de falhas, né, em função do tempo, né, cada equipamento, cada ativo está trabalhando dentro de uma condição, né. Eu posso ter equipamentos que fazem mais esforço, outros que fazem menos, né, trabalham em lugares quentes, em lugares frios, enfim, diversos ambientes aqui, eu poderia citar vários exemplos, mas é importante considerar isso tudo, botar isso num pacote e ter um resultado ali para que a gente consiga prever cada vez melhor a nossa contabilidade. E com base nessa probabilidade, né, definir a periodicidade das tarefas de manutenção, né, que normalmente estão dentro ali do plano de manutenção, né, dentro do checklist, né, ou lista de tarefas. É importante a gente definir, né, essas periodicidades uma vez que eu tenho ali a probabilidade do que vai acontecer. Então, isso é muito importante aí para quem atua na área de contabilidade e de manutenção. Bom, aqui eu trouxe um exemplo, né, para o cálculo ali de probabilidade de falhas. É uma ferramenta em Excel, né, aqui vou explicar um pouquinho esse gráfico aqui. Ele é um gráfico que mostra aqui no eixo horizontal, né, as horas de operação, né. Eu estou dizendo aqui que são horas, mas pode ser considerados como megawatt-hora, como, enfim, dias, como mês, né? Depende de como cada empresa trabalha aí, né? Mas eu vou chamar aqui de horas, né? Vamos supor que esse eixo horizontal estariam em horas e a gente vê aqui, né, no gráfico de dispersão, alguns eventos, né? Vejam que o primeiro evento aqui ocorre um pouquinho antes de 10.000, né? O segundo evento um pouquinho antes de 40.000, terceiro evento um pouquinho depois de 60.000, quarto evento um pouquinho antes de 70.000 horas e o último evento aqui um pouquinho antes de 80.000 horas. Nesse gráfico, né, lá no Excel existe a possibilidade de você inserir uma linha de tendência, né, que pode ser linear, logaritma, né, existem várias opções lá. Aqui nesse caso eu estou trabalhando com a logaritma, né, e quando a gente clica, né, quando a gente insere essa linha, é possível a gente flegar lá também no Excel, né, para que ele gere essa função aqui, né, e a gente consiga fazer um cálculo para ter também a probabilidade de falha de um determinado ativo. Então, eu coloquei aqui uma tabelinha também em Excel, né, eu escrevi aqui a função que aparece no gráfico, né, estabeleci minha constante em X, né, estabeleci os meus valores aqui de K, estabeleci também ali o meu gatilho, né, ou seja, se eu continuar trabalhando com um gatilho X, né, seja de 10, 20, 30, 50, 100 mil horas, né, ou megawatt-hora, não importa, você vai digitar aqui o seu gatilho e digitando essa fórmula aqui, né, de LN, né, que significa logaritmo, nós vamos ter aqui como resultado a nossa probabilidade de falhas desse equipamento. Essa é uma metodologia utilizada dentre muitas outras, né? Muitas outras técnicas, mas acho que de forma bem simples, né? Para talvez uma empresa que não tenha um software de contabilidade, acho que o Excel aí pode ajudar bastante a você ter respostas aí mais rápidas, né? E não ficar sem informação. Quem quiser aí, né? Esse arquivo Excel eu posso estar mandando. Vou pedir aos organizadores aí, se quiserem divulgar o meu e-mail, né? Basta me enviar um e-mail pedindo, solicitar, enfim, eu envio aí para quem quiser. Acho que é uma
boa ferramenta aí. Bom, aqui nesse gráfico nós vemos, né, um comportamento, né, de um equipamento, né? Aqui na coluna vertical nós temos aqui um nível de performance, né? Aqui nós temos uma performance intrínseca, né? E a gente começa a ver aqui que ao longo do tempo, né, à medida que esse equipamento opera, ocorre uma degradação, né, até chegar aqui na sua perda da função, né, ou seja, até o momento de uma falha, né, uma manutenção corretiva. Aqui nós temos um reparo, né, o equipamento fica parado, e após esse reparo, o equipamento recupera, digamos assim, a sua performance, né. Vejam que ele recupera a performance, mas não atinge mais a linha em vermelho, né? Uma vez que esse equipamento foi manutenido, né, a performance teoricamente não se torna a mesma, né, da original de fábrica. Então, dado aí essa questão técnica, né, ela é recuperada de alguma forma, a performance, mas depois ela atinge aqui uma falha abrupta, né, e aí retoma-se novamente todo esse ciclo, né, gerando aí algumas paradas imprevistas. Esse aqui é um gráfico que demonstra o comportamento, né, de um equipamento à medida que ele opera, né, dadas suas condições, né. Eu posso ter uma degradação, posso ter uma falha abrupta. A gente vai falar um pouquinho de curva da banheira mais à frente nos slides aí, né, também explica muito bem essa questão aí do comportamento operacional de cada equipamento. Acho que vai completar, digamos assim, o que esse gráfico aqui não está mostrando. Aqui nós temos, né, a curva da banheira, né, esse gráfico é de bem fácil entendimento. A gente vê aqui que no início, né, a gente tem a mortalidade infantil, né. Aqui nós temos as falhas aleatórias, né, que estariam dentro da vida útil, né, do ativo, e no final aqui nós temos o envelhecimento, né, e aí uma ação aí da área de manutenção é fazer a gestão de fim de vida desse equipamento, né. Na linha vertical nós temos aqui a probabilidade de falha por ano, e nesse gráfico aqui acima demonstra, né, como é a realidade, né. Quando a gente faz um estudo de um equipamento e gera um gráfico ali, né, a gente não vai obter, né, uma linha tão linear quanto essa aqui, uma curva tão certinha quanto essa. Na prática, na maioria das vezes, né, essa curva da banheira às vezes aparece assim, né, cheia de altos e baixos, mas é importante que ao a gente olhar para esse gráfico, a gente interprete isso, né, como sendo ali, nesse caso aqui, né, um momento ali que ainda estava dentro da vida útil, né, ou seja, sendo considerado falhas aleatórias, né? Então é importante que a gente saiba interpretar bem esse gráfico. Bom, mudança tem limite, né? Quando a gente fala em confiabilidade, é importante a gente saber que, né, apesar das ações de confiabilidade, né, a gente precisa saber quais são os limites também do equipamento, limites técnicos, né? Então, aqui nessa imagem, né, ilustrativa, a gente vê aí um pombo, né, pombo correio, né, e a gente vê ali que parece que instalaram, né, novas patas ali no pombo, né, e a gente começa a ficar preocupado, né, porque normalmente o pombo tem duas patas, então se a gente acrescentar várias patas, né, será que ele vai ter a mesma eficiência? Será que ele vai conseguir levantar voo? Enfim, pode ser que o objetivo, né, dele não seja alcançado, né, então quando a gente fala de ativos operacionais, né, a gente deveria ter a mesma preocupação, né? Vai chegar um momento que o nosso ativo pode não atingir o objetivo para o qual ele foi projetado, né? Dependendo da quantidade de mudanças que a gente fizer. Então, tenham bastante atenção nisso, né? As ações de confiabilidade são importantes, mas elas precisam ser muito bem analisadas, né, para que a performance do seu ativo, né, ou os seus objetivos, os objetivos da empresa não deixem de ser alcançados em função dessas alterações, né, que ocorrem aí nos ativos. Então, muito cuidado na mudança
tem limite, né? Então, é importante que essas mudanças estejam muito bem embasadas tecnicamente, né? Entre em contato com o fabricante, procure uma alternativa, né? Se não for possível, o equipamento for um equipamento já obsoleto, né? Que talvez não seja fornecido em nenhum lugar do mundo, não seja fabricado, né? Às vezes isso acontece, né? Principalmente dentro da ferrovia. É importante que a gente é, olhe para dentro, né? Busque uma solução, né? Lógico, mas que ela seja embasada tecnicamente. Bom, é importante também, né, nos nossos planos ali de confiabilidade, né, considerar, né, o risco, né, em relação, custo, né, em relação ao risco, né. E aqui nesse gráfico a gente vê, né, dentro de um intervalo de manutenção, né, um custo, né, por ano. A gente vê aqui na linha verde que o custo cai, né, o risco sobe, né? E existe uma linha aqui azul escuro com uma setinha para baixo, né? Que seria um momento ótimo, né? Onde eu tenho aqui mais ou menos no menor custo, menor risco, né? E, ou seja, teoricamente esse meio aqui, mais ou menos próximo do número 8 seria o meu momento ótimo de agir no equipamento, ou seja, um momento ótimo de intervalo de manutenção. Então, é importante que a gente faça essa relação dentro dos nossos planos de confiabilidade, dentro dos planos de manutenção. É importante a gente considerar esse fator também para tomar uma decisão ali de criar um plano ou definir uma estratégia, né, de manutenção, levando em consideração também essa questão a relação, né, do risco versus o custo. Né? Não adianta a gente estabelecer regras, periodicidades, né, sem levar isso em conta. É claro que toda empresa, né, busca uma otimização, né, não deixar de fazer manutenção, também não fazer manutenção demais, né, mas fazer num momento ótimo, né, sem abrir mão de segurança, sem abrir mão da confiabilidade, né, e tendo ali os riscos muito bem dimensionados. Então, é importante que isso também seja buscado aí dentro de cada empresa no momento que for montar ali a sua estratégia de manutenção. Bom, aqui também, né, nós temos um conceito aqui de manutenção corretiva, né? É uma intervenção que ocorre após a falha. Na manutenção preventiva, né, eu discriminei aqui como indireto e direto, mas existem outras nomenclaturas também que a literatura trata, né? Poderia chamar aqui de preditiva, por exemplo, essa indireta, que seria instrumentada, né, que seriam ali a vibração, o ultrassom, análise de óleo, termografia, né? Então, normalmente algumas empresas chamam isso de preditivo, né? E a sensorial ou sensitiva, né, que não é instrumentada, né, também é uma metodologia de manutenção preventiva, né, que vem sendo utilizada aí nos últimos anos. E tem a manutenção preventiva direta também, que é por tempo, né, data, o orímetro, né, lubrificação por quilômetro, watt-hora. Então também é uma metodologia preventiva que tem sido bastante adotada. Tenho também aqui a manutenção voltada para melhoria, né? Normalmente são planos de confiabilidade, né, que são feitos ali em alguns equipamentos, né, adequações, né, voltadas para melhoria. Também é um formato aí que tem, que as empresas vêm trabalhando. Bom, quando a gente fala de manutenção corretiva, né, a gente entende que, né, existe um elevado custo envolvido, né, assim como também existe um tempo, né, muito grande atribuído, né, a essa corretiva e depende ali de pouco investimento, né. Normalmente esse elevado custo, né, é por conta da emergência, né, o equipamento que uma vez que ele falhou, que ele quebrou, né, ele precisa ser restabelecido para que a empresa continue operando. Então, as compras de materiais, normalmente, se quebrar um material que não tem em estoque, acaba sendo uma compra emergencial
né? Muitas das vezes um fornecedor que não é de costume, né? Não é planejado, né? Então esse custo logístico aumenta muito na entrega, enfim, a rapidez, né, requer um elevado custo. Então, normalmente isso acontece dentro da corretiva. O tempo de execução também aumenta, né, por ser um evento ali desconhecido, né, ele precisa ser entendido, né, porque aconteceu, né, que gerou aquilo. Então também ocorre bastante investimento de tempo ali para que aquela corretiva seja reparada. Investimento em equipamentos técnicos, né, normalmente não acontecem, né, podem acontecer, mas normalmente não. Então, é considerado, assim, de uma forma geral, um baixo investimento quando se fala em técnica. Quando falamos ali de preventiva direta, né, que é aquela por tempo, né, por quilômetro, nós temos ali um custo um pouco menor em relação à corretiva. Nós temos um tempo, né, bem mediano também, e o investimento ali em técnicas, né, um pouco maior, porque requer ali ah, que se tenham equipamentos, né, que auxiliem nessa manutenção direta, né? Por exemplo, né, se você trabalha com orímetro, é importante que nos seus equipamentos estejam, né, instalados orímetros, né? Então, isso também é um item, né, tecnológico, precisa de investimento técnico. Tem que ter também pessoas que saibam ler, né, esses orímetros, né, que saibam ali, né, extrair aquela informação necessária, né. Normalmente esses equipamentos precisam ser resistentes, né, a algum intempérie, né, ao tempo, né, frio, calor, vento, enfim. Então, dependendo de onde esse orímetro esteja instalado, ele acaba sendo um pouco mais caro, então acaba tendo ali um investimento de técnica, né, um pouco maior do que a corretiva. Quando a gente fala de manutenção preventiva indireta, né, que são aquelas onde a gente pode falar ali de termografia, vibração, análise de óleo, a gente tem um custo menor, né, o tempo também bem pequeno, né, e um investimento maior, né, porque requer também alguns equipamentos, né, para que essas leituras sejam feitas aí e traduzidas, analisadas, né, para um banco de dados, né, para posterior ação, né, ou correção, caso seja identificado algum desvio. Então, o investimento técnico ali costuma ser um pouco maior. Normalmente, quando a gente fala ali de manutenção preventiva, né, a gente vê aí que o mercado vem praticando uma manutenção baseada em tempo, né, ou calendário, baseado em quilometragem, né, principalmente no ramo da ferrovia, a gente vê muito essa metodologia, e também, né, uma manutenção baseada em condições, né, temperatura, pressão, espessura, estabelece ali um nível mínimo e máximo, né, e quando alguma coisa foge do parâmetro, alguma ação é tomada, né, geração, abertura de uma nota, enfim, para que aquilo seja inspecionado, verificado um pouco mais a fundo. Por que manutenção preventiva, né? Muitas empresas têm esse dilema, né? Será que minha manutenção preventiva vale a pena, traz resultado? Qual é o ganho de ter uma manutenção preventiva, né, frente ao elevado custo? É importante que a área de planejamento de manutenção faça sempre essa pergunta, né, com base nos estudos. Mas a manutenção preventiva traz sim alguns benefícios, né, de acordo com a literatura aí. Ela determina ali antecipadamente a necessidade de manutenção em componente específico, né, de um equipamento ou máquina. Elabora a lista de tarefas, considerando uma rota ideal, né, ou seja, né, falando aí de locomotivas, não adianta eu ter uma lista de tarefas, né, que pede o colaborador para fazer uma inspeção lá na frente da locomotiva, aí a segunda tarefa está lá atrás, né, são tarefas espalhadas. Então, assim, será que eu não consigo otimizar essa rota, colocando todas as tarefas de um lugar, né, numa sequência, né, lógica ali, para que otimize tempo e o funcionário consiga inspecionar mais coisas, talvez em menos tempo? Então, através da lista de tarefas, isso é possível.
Ela aumenta o tempo de disponibilidade, reduz intervenções corretivas, né, impede aumento de danos, maximiza a utilização da vida útil total dos componentes. Aqui nessa tabela eu trouxe uma visão ali, né, principalmente quanto à atuação do PCM, né. Nos tipos de manutenção preventiva indireta, a gente tem um alto nível técnico, é necessário um alto nível técnico, um baixo custo para o negócio. Na preventiva direta é necessário um rigor sistemático, né? Isso só vem, né, com a correta utilização de um sistema, né? Normalmente as empresas acabam optando pelo SAP, né? Foi um dos melhores sistemas aí, né? Quando se fala de forma global, os melhores sistemas voltados para a área de manutenção, né? Nem todas as empresas ainda utilizam, né? Algumas áreas de planejamento, né, acabam utilizando módulos ou aplicativos ou tablets ou, enfim, outras ferramentas para auxiliar nisso, né, às vezes até linkados ao próprio SAP ou linkados a outros softwares, mas, de uma forma geral, é importante que o PCM trate a preventiva direta com bastante rigor sistemático, né, para que esses equipamentos sejam assistidos ali no tempo correto, né? Uma vez não verificado, né, aquela curva de risco lá aumenta bastante. É porque por trás de um plano de manutenção existe um estudo ali de ciclo de vida, né, dos ativos. Então, uma vez não cumprindo esse rigor sistemático, a gente coloca em risco muitas coisas, inclusive aí o risco operacional. Ali tem um custo um pouquinho maior, né, do que o preventivo indireto. Falando aqui de corretiva não programada, né, e olhando para a atuação do PCM, a gente entende que é uma atuação que quase não se precisa, né, do PCM, né, o corretivo programado, o equipamento quebrou, precisa ser restabelecido, né, ele precisa, enfim, ser direcionado para a área responsável, né, para que ele passe ali pela manutenção devida. Então, o PCM tem bastante pouca interface ali, né, quando se trata de uma corretiva não programada. E falando de custo, né, tem ali um elevadíssimo custo, né, e não tem controle, né? Quando não está programado, não está previsto em nenhum estudo, né, em nenhum waterfall, enfim, isso acaba sendo ruim para a empresa, né, porque não se tem previsibilidade, consequentemente não se tem também planejamento para custo. Então, é importante que essas corretivas sejam aí cada vez mais reduzidas, né, através de um bom plano de manutenção. Falando de melhoria, normalmente é uma área que não tem atuação do PCM, né? Ela vem ali da engenharia de projetos, né? Ou da própria engenharia de manutenção. E o custo, né? Um custo normalmente planejado, né? Tratado ali dentro do CAPEX. Bom, aqui nesse slide, né, eu trouxe aqui uma visão da engenharia de manutenção e uma outra visão aqui do planejamento, execução. Aqui na engenharia de manutenção, né, nós temos, normalmente se inicia o trabalho através de um método, né? Eu citei aqui o FPA, Six Sigma, RCM, LCC, mas poderiam ter outros métodos também. Uma vez utilizando esses métodos, são estabelecidas as metas, né, identificado o sistema, a praticidade dos equipamentos, política de manutenção, os planos de manutenção. Uma vez esses planos prontos, né, eles são encaminhados para a área de planejamento, né, e execução, né, onde eles fazem ali o planejamento das tarefas, né, seja ela diária, semanal, mensal, enfim. Em seguida, nós temos a programação dessas tarefas, né, alinhado ali com a programação de parada, enfim, ou com a programação semanal. E nós temos também aqui o registro, né, o histórico, como saída, né, o registro histórico e o controle de custo, né, através desses registros, né, existe a possibilidade de você fazer estudos, análises, né, e poder rever ali o seu plano, ver o que você está perdendo, o que você está ganhando. E isso realimenta, então, toda a estratégia da engenharia de manutenção para que os planos, a política, a criticidade, tudo isso seja revisto, né, e isso se realimente.
Só um minuto. Seguindo aqui, falando um pouquinho aqui de PCM, né? O PCM, essa sigla aí, né? PCM, significa Planejamento e Controle de Manutenção. Ela é responsável por gerenciar e controlar, né, toda a manutenção. Aqui eu trouxe um conceito sobre o planejamento, né, planejar todas as atividades de execução de manutenção, otimizando a utilização de recursos de manutenção, tais como material, mão de obra, ferramentas, serviço terceiro. Planejar é pensar com antecedência, devendo identificar fatores como custo, benefício e recursos. O planejamento pode ser tático, operacional, estratégico, considerando períodos de curto, médio e longo prazo. O PCM também programa todas as atividades de execução de manutenção, atendendo às demandas do negócio, né, operação, entrega de produto ao cliente, faturamento, etc. Também controla, né, os resultados de manutenção, custos, tempo de manutenção, estado de conservação dos ativos, índice de disponibilidade, ITBF, enfim. Dentro ali do escopo da manutenção, né, nós temos ali um primeiro ponto que é importante, né, garantir que todas as atividades de manutenção sejam registradas, né, em ordem de serviço. Utilizar a base de dados ativa, desenhos técnicos, informações dos equipamentos para o planejamento das ordens de serviço. Definir a necessidade de recursos para cada tipo de tarefa, mão de obra, material, ferramentas, etc. E otimizar ou indicar a necessidade de padrões, procedimentos, trabalhos, atividades. Então, dentro do escopo do PCM, a gente vê essas atividades como sendo aí chaves, né, para o bom funcionamento, né? Eu trabalhei numa empresa que dizia que trabalho sem ordem de serviço é trabalho por conta própria. É uma não conformidade. Então, todo o trabalho, né, precisa estar dentro de uma nota e uma ordem ali devidamente registrado para que a empresa tenha rastreabilidade de todos os serviços que foram feitos, né, e posteriormente essa informação vai alimentar ali novas estratégias de confiabilidade, plano de manutenção. Então é importante que tudo esteja devidamente registrado, né? E o PCM é uma ferramenta, né, muito importante dentro da empresa para que isso ocorra e para que isso se viabilize, né? No segundo item, a gente fala de desenhos técnicos, informações de equipamentos, né? Isso também é muito importante para a área de planejamento, né? Quanto mais informações eu tenho do ativo, né, melhor vai ser o planejamento, né? Tudo isso alinhado à estratégia da empresa, à política de manutenção. Então, tendo todas essas informações em mãos, tenho certeza que o plano de manutenção vai trazer bons resultados aí para a empresa. Bom, aqui no PCM, né, nós vemos a importância, né, como eu falei, né, da integração, né? PCM é uma área que tem ali uma interface grande com a supervisão de manutenção, suprimentos financeiros, operações, estoque, engenharia, RH, execução. Então, quanto mais o PCM estiver entrosado com essas áreas, melhor será, né? Todas essas áreas são stakeholders, todas essas áreas vão ter muita interface com o PCM, então eu não sei se todos que estão assistindo aí se já trabalham na área de manutenção, se já atuam com PCM, mas é uma área que tem muita interface, né, e precisa ter esses stakeholders aí muito bem alinhados para que as entregas ocorram, né, dentro do previsto. Normalmente o time de PCM, né, ele é formado por um coordenador de PCM, né, planejadores de manutenção, e aí esses planejadores podem ser aí especialistas, engenheiros, analistas, enfim. Temos ali os programadores, temos os analistas de manutenção, inspetores de manutenção, técnicos, auxiliares administrativos, estagiários, desenhistas, projetistas, né, dependendo aí da empresa, do ramo da empresa. Normalmente são estabelecidos ali os procedimentos, né? O PCM tem ali, né, algumas atividades chave, né, muito importantes para o negócio. O PCM consegue, né, estabelecer procedimentos para planejar, executar e controlar recursos de manutenção. O PCM otimiza recursos. É o principal elo de ligação ali entre a manutenção e demais áreas da empresa.
O PCM fornece plano diário, semanal, mensal para liderança. O PCM otimiza tempo de parada, crítica ou não crítica, reduz atividades emergenciais, reduz ou otimiza custos de manutenção. Então, é muito importante, né? Eu entendo que a empresa colhe muitos frutos, né? Ou seja, tem muitos benefícios, né? Aquela empresa que tem um bom PCM, né? Ela pode ter muitos benefícios, basta saber analisar, dimensionar bem o desempenho dessa área, com certeza ela traz muitos benefícios para o negócio, é fundamental para o negócio. Bom, aqui nós temos um passo a passo aqui, né, de plantação aí do PCM. É fundamental para o PCM elaborar um bom planejamento, ter um bom registro de ativos, né? Sem esse registro de ativos, né, dificilmente, né, vai ser desenvolvido um trabalho de planejamento, né? As principais perguntas, né, que o PCM se faz sobre o equipamento são, na verdade, o histórico, né? Então, assim, tudo gira em torno do histórico do equipamento, né? Qual foi a última manutenção, quanto se gastou na última manutenção. Então, se eu não tenho registro desse ativo, eu não tenho rastreabilidade dele, consequentemente, eu não tenho histórico, consequentemente, eu não consigo bem planejar. Então, o registro do ativo é muito importante, né? É importante também que se tenha, né, uma árvore de ativos, né, uma estrutura hierárquica multinível muito bem estabelecida, né, com locais de instalação, com montagem de equipamentos, né, até mesmo para você controlar ali rotatividade, né, de equipamentos, né, ou equipamentos rotativos, né, como algumas empresas chamam. É importante ter o registro de peças e partes, né, é importante ter manuais de desenhos técnicos, rotinas de atualização de documentos. É importante ter uma matriz de criticidade, é importante ter uma boa estratégia de manutenção. É importante definir os planos de manutenção, seja ele sensitiva, preventiva, lubrificação, inspeção, entre outros. Você sempre precisa estabelecer isso, né, no momento da sua implantação, né? É importante que as solicitações que ocorram, né, defina ali bem como vai ocorrer as solicitações de serviço, né, como vai ser preenchidas as ordens, né, como as programações vão ocorrer. E estabelecer também controles e indicadores para que possa medir também o seu desempenho. Bom, normalmente as solicitações ali de serviço, né, ocorrem começando ali por uma nota de manutenção, depois uma ordem de manutenção, né. Dentro dessa ordem, a gente consegue ter ali, né, o tipo de ordem, data, centro de trabalho, objeto principal, prioridade, descrição. Eu tenho também uma lista de objetos, né, equipamento conjunto, locais de instalação, nota PM. Eu tenho ali a operação da atividade, né, o tempo que essa atividade leva, a descrição da atividade. Tenho também uma lista de materiais, então tem custos. Então, assim, é fundamental que após a geração da nota seja gerada uma ordem para que essas informações aí estejam embutidas, né, no histórico do equipamento. Isso também ajuda muito aí numa análise de confiabilidade aí mais adiante. É importante também definir, né, o PCM também define, né, quando executar as tarefas, né, quem executa as tarefas, né, lógico, considerando ali prioridade, né, recursos disponíveis, né, liberação do equipamento pela operação. Então, não adianta o PCM definir as tarefas, né, não adianta definir quem vai executar sem saber qual é a prioridade, né, sem saber se eu tenho recurso disponível como material, né, pessoas, né, e custo, né. O meu planejamento precisa estar dentro de um custo previsto, né, não adianta eu planejar sem ter o recurso para aquilo, né, e também, né, ter ali, né, ao seu lado, né, a operação como parceiro para que a liberação do equipamento ocorra, né, pela operação. Claro que essa liberação não vai ocorrer por conta da parceria, mas sim por conta do negócio. É importante que a operação informe qual é o melhor momento, né, isso passe por um planejamento, né, analisando ali custo-benefício, risco, né, confiabilidade, impacto, né, e se chega ali numa equação onde atenda todas as áreas, né, e esse equipamento consiga parar em tempo hábil antes de uma quebra.
Normalmente o PCM realiza ali uma reunião, né, semanal, quinzenal, mensal, para gerar programação. Normalmente isso é feito pelo programador, né, gera a carteira de serviços de manutenção priorizada, né, backlog, notas emergenciais, ordem de planos e rotas de inspeção. Elabora o cronograma de manutenção e que é uma atividade, né, do gerenciamento de risco, né. Normalmente esse gerenciamento de risco, nesse cronograma, né, é feito ali por um project, né, onde você consegue ir dando sequência nas atividades, né, dando datas ali para cada uma delas, né, e também ter uma visão de risco ali, né, de acordo com o que você preenche no project. Sistema muito completo, vale muito a pena, muitas empresas usam o project, né, caso não tenham aí um módulo de planejamento dentro do SAP, né, ou algum outro software, o project pode ajudar bastante. É importante também que o PCM tenha indicadores, né, que indiquem se estamos melhorando, né, ou seja, uma vez estabelecida a meta, tendo o planejamento, tendo a programação, a execução sendo feita, né, eu tenho um resultado aqui, e esse resultado precisa ser medido, né, precisa saber se está alcançando ali a meta, então é importante ter isso aí muito bem mapeado. Quanto aos indicadores, né, existem inúmeros indicadores, né, para acompanhamento eficaz das atividades de manutenção, né, enfim, no nosso ramo aí de ferrovia, né, nós temos o MKBF, o KMF, né, existem indicadores ali para medir o desempenho da mão de obra, né, questão da hora extra, né, isso também ocorre muito dentro da manutenção, né, em algumas empresas, então a gente precisa ter esses indicadores, né, para medir ali custo, também fundamental, importante ter esses indicadores, né. Ali no segundo ponto eu coloquei também que é importante acompanhar bem esses indicadores, né, por que eu coloquei esse ponto? Normalmente o PCM tem inúmeros indicadores, mas poucos são olhados, são vistos, né? São acompanhados, né? Então, será que vale a pena o esforço, né? Ter tantos indicadores para poucos serem monitorados, né? Então, é importante que a gente tenha muitos indicadores, mas que todos sejam muito bem acompanhados também, né? Por isso que normalmente são estabelecidos, né, indicadores chaves, né, que é esse terceiro ponto aqui que eu descrevi, né, estabelecer KPIs chaves para o negócio. Então, quanto mais indicadores chaves você tiver, né, mais otimizado é o seu dashboard. Todos conseguem ter uma visão ali bem objetiva, né, e que atende a empresa, que é o mais importante. Aqui eu descrevi alguns principais indicadores, né, disponibilidade, custo de manutenção, mão de obra, né, custo de materiais, percentual de serviços programados, backlog, retrabalho, hora extra, produtividade, são indicadores aí que a gente vê muito, né, na área do PCM, né, em empresas de diversos segmentos, principalmente na ferrovia. Então, são indicadores aí que fazem diferença, né, quando são bem monitorados aí no negócio. Bom, é importante, né, que o PCM priorize, né, sempre, né, pessoas, processos e ativos, né. Se eu tenho um bom time, se eu tenho processos bem definidos, né, e se eu tenho ativos com uma confiabilidade muito bem dimensionada, certamente os objetivos da empresa vão ser alcançados, né, e vai gerar rentabilidade. Então, é importante focar nesses três pilares, né, processos bem definidos, para que as informações necessárias estejam sempre nas mãos, né, e se tenha a melhor resposta no melhor momento, né, fazendo uma abordagem no momento certo no equipamento, né, no melhor custo, sem abrir mão de segurança, né, e gerenciando o risco. Então, esses são aí pilares importantíssimos aí para se trabalhar. Bom, quando se fala de estoque, né, nós vemos aqui, né, uma imagem, né, ilustrativa aqui, né, de uma pessoa num barco, né, navegando, né, tendo um alto nível de estoque, e embaixo aqui todos os problemas que acontecem, né, dentro da manutenção. Trabalho, gargalos, problemas de qualidade, falha de planejamento, manutenção deficiente, setup de máquinas demoradas, mão de obra inexperiente e um cara navegando, né, por cima de todos esses problemas, né. Então,
aqui embaixo eu trouxe uma frase muito, muito importante, que diz assim: quanto maior o nível de estoque, menor a probabilidade de nos confrontarmos com problemas. Então, é importante que a área de planejamento tenha em mente que o ideal, né, é que a gente se planeje bem, né, dentro do nosso sistema, né, na prática também, utilizando aquilo que realmente a gente vai precisar no tempo correto, no tempo certo, né, para que a gente não fique navegando sobre os problemas, né? Então, até porque não é saudável para a empresa, né, ter um alto nível de estoque, né, ter alto nível de estoque é ter dinheiro em estoque. Então, é importante que o estoque seja muito bem otimizado, né, dentro do SAP é possível, né, fazer o cadastro desses equipamentos aí, dessas peças, né, que vão ser utilizadas aí dentro do plano de manutenção. Então você consegue ter um histórico ali, uma previsão muito bem feita, né, dentro de X anos você consegue extrair isso do SAP e passar para suprimentos se planejar. Então tenham os materiais sempre mapeados no plano de manutenção, né, para que não ocorra isso aqui. A gente navegue por cima dos problemas. Isso não é saudável para a empresa e já vi empresas que deixaram de atingir seus objetivos por má gestão de estoque, né? Perderam muito dinheiro. Equipamentos ficam obsoletos, né? Equipamentos que não podem ficar expostos ao tempo, às vezes ficam porque os estoques estão cheios, não tem onde guardar. Então isso traz assim um transtorno incalculável, né, para a companhia. É importante que o estoque seja muito bem dimensionado para as demandas. Então, tenho bastante cuidado com isso aí. E aqui eu trouxe uma definição que o melhor nível de estoque é a quantidade de pedido e o ponto de reposição que acarretam na mínima combinação de custo de posse e o risco da indisponibilidade. Então, é importante que a gente tenha, né, um cálculo ali, né, ou uma previsão, né, de risco. Normalmente isso é imputado dentro de um sistema, de um módulo, né, que faz a gestão desse estoque. Normalmente no SAP é o módulo MM, se não me engano. Então, é importante que a gente tenha isso muito bem definido, né? Nível mínimo, nível máximo. Né? É importante que se conheçam os fornecedores, né? É importante que esses fornecedores sejam desenvolvidos, né? Conhecidos, né? O nível de qualidade deles, para que esse risco esteja muito bem na mão, né, de quem planeja ali e muito bem dimensionado ali em relação também à indisponibilidade. Bom, é importante ter aí, né, um PCM, né, que planeje e controla a manutenção, atuando na otimização da utilização de recursos, né? Então, isso é uma tarefa-chave do PCM, né? Sempre buscar a otimização da utilização de recursos, seja mão de obra, seja materiais, seja os próprios ativos, né? É importante que o PCM tenha essa visão de otimização. Em segundo lugar, é importante buscar reduzir as corretivas, né, emergenciais, prevendo e calculando o momento ótimo, custo versus risco, da preventiva e preditiva. Ter uma política de sobressalentes que leve em consideração risco e custo, isso também é fundamental. Ter técnicas e metodologias de aumento de disponibilidade e confiabilidade. Uma, uma das ferramentas aí, né, foi aquela que eu mostrei no slide anterior ali, um gráfico Excel bem simples, mas que pode atender, pode trazer algum resultado, né? Caso você não tenha um software ali de confiabilidade, pode ser uma boa ferramenta. Mas é importante que se tenha uma técnica, uma metodologia definida para medir, né, o aumento ali da sua disponibilidade e confiabilidade. Tem nos colaboradores, tenha sempre uma constante atualização, né? Algumas empresas estabelecem ali uma reciclagem anual, então façam essa reciclagem, né? Treine sempre. Algumas empresas ocorrem, em algumas áreas, né, das empresas, principalmente na ferrovia, ocorre um turnover altíssimo. Então, sempre tem gente nova, né, chegando e essa equipe precisa estar atualizada. Seja parceiro da operação para alcance da excelência operacional e tenha forte atuação integrada ao negócio, com foco em resultados no ciclo de vida dos ativos, ou seja, que o planejamento de manutenção seja cada vez mais alinhado à estratégia da empresa, né? Eu tenho certeza que
com isso os resultados aí virão. Bom, esse seria aí o conteúdo, né, que eu teria para apresentar. De uma forma geral, né, eu tentei ser bem sucinto aqui, mas falar um pouco de tudo, né. Eu espero aí que que eu possa ter ajudado, né, de alguma forma, né, caso vocês tenham interesse em fazer algum contato, né, a organização aí do congresso pode passar meu e-mail, não tem problema. Eu estarei aqui à disposição para tirar alguma dúvida ou auxiliar de alguma forma, né. Mais uma vez aí, obrigado aí pela participação, por você ter separado esse tempo aí para ouvir, né. E também obrigado também pelos organizadores aí pela oportunidade de poder mostrar um pouco aí, falar um pouco sobre planejamento de manutenção, né, um tema tão importante aí para a ferrovia e para os outros segmentos aí de empresas. Então é isso, obrigado aí, um abraço e até a próxima.